Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por todos que estão assistindo, compartilhando, que estão acompanhando essa minha jornada de estar aqui partilhando com vocês questões que aconteceram na minha vida e o que tem acontecido também. Tem sido muito bom para mim ter esse espaço de poder compartilhar tudo isso que eu tenho falado por aqui nesse cantinho, que hoje, inclusive, estou combinando. Nos últimos vídeos eu falei com vocês a respeito do processo de transformação que Deus fez no meu coração e que me fez desejar a maternidade. E hoje eu vou trazer nesse vídeo como a minha jornada iniciou e como foi a minha gestação. Quando meu esposo e eu decidimos que de fato daríamos esse passo de engravidar, eu comecei a cuidar da minha saúde. Fiz vários exames, até para acompanhar a questão do hipotireoidismo. Fiz reposições suplementares de vitaminas. Comecei a fazer terapia. E comecei a me cuidar de fato, com atividade física, com uma boa alimentação. E isso a gente seguiu uma jornada de 1 ano. Quando a gente decidiu que de fato estaríamos abertos, né, a não ter métodos contraceptivos, foi meados de junho, e daí em outubro eu recebi o positivo. E daí quando chegou o positivo nas minhas mãos, um misto de felicidade por ter conseguido engravidar relativamente rápido, foi um tempo rápido, né, que eu consegui, e me veio à tona todos os medos que aparentemente eu já teria vencido, né? Porque para estar aberta a engravidar, para mim era um sinal de que eu já tinha superado traumas, medos, desconfianças. E assim, quando chegou o teste na minha mão, meio que eu não sabia ainda o que de fato estava por vir, o que eu estava para viver. Fiquei muito feliz, porque o Senhor tinha me permitido estar vivendo aquilo, mas ao mesmo tempo todos os medos vieram à tona. Aquela pergunta, né? E agora? Engravidei? Será que eu perdi a minha vida? O que vai acontecer comigo? Como será daqui para frente? Mas daí a gente tinha uma viagem programada, viagem de férias. Viajamos. Eu já estava com medo de, tipo, tão recente a descoberta da gestação e algo tão novo, já passar dias fora e pegar avião e fazer coisas completamente fora da nossa rotina e uma alimentação completamente fora do habitual. Mas enfim, fizemos a viagem, optamos por não contar a nossa família por internet, a gente morava já longe dos nossos familiares, e daí fizemos a viagem sozinhos, apenas nós sabendo que eu estava grávida. E quando a gente retornou dessa viagem, a gente tinha uma outra viagem programada, aí sim, para visitar os nossos familiares. E foi quando a gente contou a todo mundo. Quando a gente retornou dessa viagem, eu estava com cerca de 7 para 8 semanas de gestação, e eu tive um sangramento, que não foi um descolamento de placenta, mas foi algo que aspirava cuidado, né? Precisei ficar em repouso, fazendo uso de medicação. E quando isso aconteceu, eu só lembro de ter uma sensação de medo, de estar perdendo o meu bebê. E daí eu consegui colocar de lado todos aqueles medos que eu tinha com relação e ao meu futuro e agora, o que será, e a minha vida profissional, e como as coisas ficarão daqui para frente. Tudo isso ficou completamente de lado. Eu só conseguia pensar na vida do meu bebê.
que tão novo, tão pequeno, ainda desenvolvendo dentro de mim, e eu só tinha medo de perdê-lo. Ainda não sabia, né, que seria uma menina, era uma gestação de fato no início, mas eu só me recordo do medo que eu sentia, de que aquela gestação não fosse adiante. E eu só consegui me colocar aos pés do Senhor e clamar que a minha gestação seguisse e que a gente pudesse ter os meses à frente, né, do desenvolvimento do bebê, de uma gestação segura, de uma gestação tranquila. E assim, eu me preparei muito para engravidar. Apesar de todos os medos, eu desejei muito a gestação, orei muito pedindo a Deus que de fato eu conseguisse ser mãe. E quando aconteceu o episódio de saúde mesmo, do início da gestação, de achar que eu estava perdendo aquele bebê, eu não consigo nem descrever o que eu senti. E talvez esse vídeo hoje esteja, que o alcance dele lá na frente seja para mulheres em condições diferentes. Seja para mulheres que não desejaram ter a gestação, ou que se acharam que não estavam no período correto da vida, que ainda precisava alcançar alguns degraus da carreira profissional, ou que não estava se sentindo bem no relacionamento, ou que estava fora de um casamento e descobriu a gestação. A gestação, de fato, é o início de toda transformação que acontece na nossa vida. Não é algo simples, não é algo fácil, não é algo romântico, como muitas pessoas possam passar a imagem de que estar grávida é algo incrivelmente bom e maravilhoso. Sim, a gestação ela é uma bênção, é um milagre que Deus permite. São tantas mulheres que desejam engravidar e não têm esse privilégio, ou por doença, ou por, de fato, o Senhor não ter permitido que viva. É uma dádiva que o Senhor concede a uma mulher. É uma bênção ser mãe e estar gestante. Mas a gestação, ela já começa mudando muita coisa na nossa vida. Você pega um positivo e daí a sua rotina vira de cabeça para baixo, porque você precisa ir para médicos, fazer exames. Eu lembro que no começo eu senti enjoo e sonolência. Eu sentia bastante sono, mas tem algo acontecendo no seu corpo e a vida, ela segue. Ela acontece. Você precisa trabalhar, você precisa dar conta das demandas da casa, de tudo que está acontecendo. E para mim, a gestação foi o início de uma jornada solitária. Por mais que algumas pessoas elas se coloquem à nossa disposição, a vida de cada um vai seguindo. E é a nossa que está passando por uma transformação e é o nosso corpo que está começando a viver algo que ele nunca viu antes. Acredito que esse vídeo vai alcançar mães de primeira viagem, como eu também sou hoje, mãe de primeira viagem. E assim, a gestação ela começou mudando minha rotina, minha jornada de alimentação, porque eu tive enjoo durante os 9 meses, eu vomitei demais. Então, assim, eu me recordo que, mesmo eu estando muito feliz por ter a oportunidade de estar gerando uma vida, muita coisa foi sendo trabalhada em mim na gestação por si só, porque eu comecei a ter um outro ritmo de vida. A vida, ela vai acontecendo, mas a gente está sendo completamente transformada. O nosso corpo está vivendo para gerar uma outra vida.
então a nossa respiração fica diferente, o funcionamento dos nossos órgãos também é tudo voltado para que de fato aquele bebê ele seja gerado e seja bem desenvolvido, né? Então a nossa energia ela muda completamente. Então assim, se você caiu de paraquedas na questão da gravidez, se você não estava pronta e preparada para isso, eu entendo que muitas vezes o seu pensamento seja de nossa, mas eu estou de fato passando por isso, porque não é fácil. Para mim, foram meses que passaram rápido, porque a gente se envolve com tanta coisa. E hoje, com o advento da internet, são tantos conteúdos que a gente é bombardeada. Tem enxoval, tem parto, e você tem que se preparar para se o parto vai ser de uma forma ou se vai ser de outra. E você tá com tanta coisa para fazer que os 9 meses acabam passando muito rápido. São meses que é um tempo que teoricamente demora, que tem uma jornada, né? Mas passa muito rápido porque são tantas coisas que acontecem, tantas coisas que a gente tem que lidar externamente e internamente, que às vezes eu sentia que a minha cabeça não estava acompanhando os processos que o meu corpo estava vivendo. E assim, eu acredito que não seja de fato bom a gente romantizar a, a gestação e a maternidade, porque é uma bênção, mas gera muitas mudanças na nossa vida e eu acredito que nós precisamos estar abertas a conversar sobre essas mudanças, a colocar para fora. Se você não tem alguém que você possa dividir, não fique só. Busque ajuda de uma amiga, de uma pessoa que você tenha mais confiança, porque os 9 meses eles demandam muito da gente, emocionalmente. E eu acredito que quando a gente tem alguém que a gente pode dividir o que está passando, o que está sentindo, se torna algo mais leve, porque é uma jornada que exige muito da mulher. Por mais que a gente esteja bem acompanhada, eu falo isso porque o meu marido estava me acompanhando em tudo, todos os exames, tudo que eu precisava fazer, ele estava ali comigo. Mas assim, é uma jornada individual, é única. Eu passei por coisas que talvez você não passe. A minha condição de saúde já era algo que aspirava a cuidado. É, essa questão do sangramento no início é algo que é muito corriqueiro, acontece com muitas mulheres. Mas do meio da gestação para frente, eu acredito que quando estava com cerca de 5 meses, a questão da tuberculose ganglionar, ela voltou, né? E eu sentia muitas dores de cabeça, não podia tomar remédio, não pude iniciar um tratamento. E tudo isso me trouxe mais desconfortos para o período da gestação, que não era por conta da gestação em si, né? Era por uma outra condição de saúde que eu tinha, mas que tudo isso acaba interferindo na nossa questão, interferiu na minha questão emocional, na minha questão física, porque eu me sentia muito limitada. E como a vida segue, eu trabalhava CLT, trabalho ainda hoje, e daí às vezes eu só queria almoçar e dormir e repousar, e não tinha essa oportunidade. Eu tinha que seguir a vida, seguir trabalhando, e tudo isso me deixava, muitas vezes, pensando em como seria quando o bebê chegasse. Então, a fase da gestação, ela mexe com tudo dentro de nós. Tem mulheres que conseguem viver de forma leve e tranquila, né, com uma folga maior, mas não foi a minha realidade. A minha realidade foi de uma gestação que aspirava cuidados pela questão da minha saúde mesmo, e que eu não pude aproveitar a questão de viver o que a gestação demandava.
de um descanso maior, de uma folga maior, para aproveitar até a questão de estudo. Eu tinha que ir administrando os pratinhos de ir para médico e trabalhar, de cuidar da casa e de estudar sobre as questões que viriam à frente. E é algo que eu deixo para você, que está nessa condição hoje de grávida, estude. Estude, mas se volte para você também. Os 9 meses, não só cuide do externo, do que está por vir, daquilo que você precisa cuidar. Cuide de você, porque depois que o neném nasce, a nossa vida, ela muda ainda mais. Então, durante os meses de gestação, busque ter tempo para se cuidar, para descansar, para olhar para questões que depois que o neném nasce, você nunca mais estará sozinha. Eu tinha escutado isso uma vez e quando a neném ainda estava dentro de mim, meio que não fazia tanto sentido. Mas é isso mesmo. Enquanto ainda está na barriga, tem muita coisa que a gente consegue fazer e que lá na frente a gente pode até ter saudade de não ter mais, né? Esse tempo de respirar sozinha, sem ter uma companhia. E eu quero ler com vocês um trecho do meu livro que reflete muito do que a gestação trouxe para a minha vida e que eu tenho vivido até hoje com a maternidade. Tenho aprendido a não viver apenas para mim mesma. A cada dia sou desafiada a me esvaziar de mim e viver em prol de algo muito maior do que os meus próprios desejos e planos. Pois ser mãe transforma tudo. Um filho não muda só nossas prioridades, mas nos ensina a ver o mundo com outros olhos, a valorizar o que realmente importa. O tempo, que antes parecia que podíamos controlar, agora se torna um presente, e cada momento com ele é uma oportunidade de refletir o amor e a graça de Deus. A maternidade é um constante lembrete de que o verdadeiro significado da vida não está em buscar a satisfação pessoal, mas em servir ao próximo com o coração cheio de amor e de compaixão. Quando a gente pega o positivo e descobre que tem um novo ser humano se desenvolvendo dentro da gente, pode trazer um misto de sentimentos, intercalando entre felicidades e medos. Mas foi a partir dali que eu comecei a viver algo completamente diferente na minha vida, que eu nunca tinha vivido antes, que é uma vida de entrega e de doação. O meu corpo foi entregue para gerar uma vida e até hoje eu vivo esse fruto de um amor que não tem explicação, não tem comparação. É de fato algo que o Senhor nos dá. E por mais difícil que seja, a graça do Senhor nos basta. O Senhor é quem de fato opera em nós. Aquilo que eu não imaginava que seria possível. De viver tantos desafios, tantas dificuldades e ao mesmo tempo ser entregue a isso com tanto amor e com tanta gratidão, porque a maternidade ela chega e tira o nosso tempo, tira a nossa liberdade, mas ela nos entrega uma vida de doação que você muitas vezes nem percebe que está se doando. Eu tenho lembranças de quando comecei a sentir a minha neném mexer e toda a dor, todo desconforto ainda estava presente no meu corpo. Muitos medos e temores, muitos pensamentos ainda estavam na minha mente. Mas a sensação de amor que aquele ser se mexendo dentro de mim já conseguia aflorar no meu ser é algo que é de fato indescritível.
A maternidade, ela chega pra gente com uma bagagem que de fato é pesada. Mas o amor torna tudo mais leve. Eu espero que esse vídeo tenha chegado a mulheres, mães, que estavam precisando desse conforto e desse consolo. Você não está só. Muitas vezes, nesses 9 meses de gestação, você pode se sentir fraca, triste, pensativa, com medo. É normal. Você não está só. E se você precisar de um apoio, de alguém para só te escutar. E caso você não tenha esse alguém, eu estou aqui. Pode me procurar, pode mandar uma mensagem. E se você já passou por essa fase da gestação, conta aqui nos comentários desafios e situações que você viveu para que possa também ajudar outras mulheres, para que possa dar um conforto e um alívio no início dessa jornada. Muito obrigada por terem ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau!